Alô, tudo bem? Nossa, ficou escuro. Ah, agora sim. A gente arruma um monte de traquitana, arruma tudo e depois, na hora H, acha que o negócio não tá bom. Boa tarde. Oi, Nabil. Oi, tudo bem, Sandra? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, tá me escutando bem aqui? Tô. Tá legal. Só Você não tá me estamos vendo te bem também? vendo. Só não estamos te É, vendo. eu não sei o que que tá acontecendo aqui, deixa eu ver aqui. Antes eu tava aparecendo, daí eu não tava conseguindo, deixa eu só ver aqui o que que eu faço aqui. Eu tenho que liberar alguma coisa aí ou é você que me libera? Não, a gente já está ao vivo no Instagram. Legal. Mas eu acho que a sua conexão, a minha conexão também estava ruim e eu tive que trocar a conexão. Eu não sei, peraí. Deixa eu só ver aqui o que que eu tenho que fazer. Só um momento, peraí. A Bárbara está falando para girar a câmera. Peraí. O que eu faço aqui para aparecer a câmera? Eles estão me escutando, só que eu não consigo. Tá parado assim. Oi, Tadeu. Conversaremos com o Tadeu segunda-feira sobre o terceiro setor, sobre voluntariado, né? E hoje com o Nabil a gente vai falar sobre um pouquinho sobre contabilidade. Oi, Beto. Sobre contabilidade, sobre gestão financeira. E uma coisa que eu não sei bem o que é empowerment. Porque o Nabil é especialista em IFRS. Gente, eu acho isso fantástico, essas pessoas inteligentes, assim. Porque isso é muito difícil. Mas é necessário saber. Olha ele entrando aí de novo. Tá me vendo agora? Agora sim, legal. Tudo bem? Tudo ótimo. Como você Muito tá? bom ter você aqui. Tem várias pessoas que estão aqui na live participando também, pessoas que gostam muito, que a gente já conversou, pessoas que a gente vai conversar. E é um prazer receber você aqui no nosso canal, no Instagram. Desde maio, tenho recebido várias pessoas interessantes para a gente conversar sobre os assuntos mais diversos. E para falar um pouquinho do sindicato, porque o sindicato fez 104 anos agora em setembro, e a pandemia nos fez renovar, modificar, porque não tinha. Nossa, quando eu desligo fica muito escuro. Ficou muito difícil, o sindicato era muito analógico e a pandemia nos obrigou a ser tecnológico, então está muito interessante. Repensar Tem processos, repensar. tem mudança que vem para agregar, né? Eu também Mas vamos acho. ver se algumas mudanças vão continuar agregando aí, né? É, Mas eu acredito que essa parte de live é legal, só que a gente não pode ficar só nessa parte de live, né?
igual quando a gente vai fazer igual a palestra de hoje, eu falo palestra, mas é live. Ela é muito interessante, mas ao mesmo tempo que ela é muito interessante, como que a gente vai falar de vários assuntos, ela acaba sendo muito superficial. Então, de um Então, ponto mas de sabe o que que vista eu de acho? Eu qualidade tenho. técnica, eu vejo que as lives aí, tanto aqui em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar, tá com uma qualidade muito baixa. Tá, Então, mas tá, tá com uma qualidade muito baixa, tô achando, sabe, Sandra? mas é porque, Nabil, olha só, você é professor, como eu também sou professora, você tem uma experiência um pouco diferente da minha, porque você dá aula para universidades fora do Brasil. E eu acho que tem uma questão muito grande nessa questão da educação que, de maneira geral, as pessoas não estão muito afim de aprender. Elas querem um pedaço de papel. E elas querem um pouquinho de conhecimento. E não é isso. Então, que a gente também pensou com as lives? Dar oportunidade para as pessoas conhecerem o assunto e buscar se aprofundar. Então, as lives que temos feito são pílulas de conhecimento. Não, quando que eu falo que as lives estão sendo muito superficiais, não é a de vocês, tá? Não, não, Eu não, nunca nem tem assisti nenhuma várias. live de vocês. Eu Não, parei de assistir live no meio de abril, assim, sabe? Porque eu comecei a ver muita gente jogando na internet um monte de material, mas sem pé, sem cabeça, um monte de gente falando coisa errada, professor falando coisa errada, assim, sabe? Só para dizer que tá fazendo live, para mostrar que tá é, moderninho e não tá é. ajudando ninguém, sabe? Então, assim, eu Não, com comecei a ser bem certeza, mas seletivo, sabe, para assistir live, para fazer um monte de coisa. É, hoje todo mundo quer ser especialista de tudo e acaba não sendo especialista de nada. é, Eu faço entrevista, estou precisando de gente na minha consultoria, faço entrevista com algumas pessoas, não consigo contratar uma pessoa de um perfil do jeito que eu quero, e olha que eu deixei de ser exigente há muito tempo, eu estou querendo uma pessoa que saiba o básico do básico, ou com uma pitadinha de sal, assim, sabe? É difícil de achar, porque o pessoal já está é, saindo da faculdade com nível muito baixo, sabe? muito baixo. É. Não, então, mas é por isso que eu estou falando que eu cada vez mais vejo e tenho muita pena do que foi feito da educação básica, porque a educação básica ficou relegada a nada. Sim, Então, o aluno não aprendeu, sabe? Eu tenho tido essa experiência muito próxima aqui. A minha sobrinha tem 7 anos. E a professora dela ensinando outro dia uma conta de dividir. Ela não sabe multiplicar, cara. Tu já quer que ela aprenda a dividir, ela não sabe nem somar direito. E aí, aquilo me deu uma agonia. E aí eu ensinei a ela. Eu falei, não, olha só, a tabuada, vamos lá. É a tabuada de dois, de três. Agora vamos passar para a divisão. Ensinei ela a fazer, pede emprestado, não sei o quê. Então, assim, e ela estuda numa escola de nível médio, melhorzinha, aqui do Rio de Janeiro. Eu não estou falando lá do interior. E aí, quando você vai, como eu que visito as escolas do ensino médio do estado do Rio de Janeiro, que vou a algumas que são escolas rurais, algumas escolas rurais excelentes e outras péssimas, que você conversa com o aluno que está no terceiro ano do ensino médio, o cara não sabe conversar, o que a gente está esperando disso? Então, assim, é, eu acho que a é um gente problema até tem sistêmico, que né? olhar muito direitinho quem são os nossos candidatos. Tenho falado muito isso. O que você quer para frente? Porque se a gente não melhorar o ensino básico, é isso, a gente não consegue contratar. Porque o Sim, cara não sabe sim. pensar, é uma coisa Mas básica, o assim, cara não né? sabe Na hora que pensar. você fala isso, você vai contratar esse pessoal que começou a ter um melhoramento daqui a 20 anos.
Então, assim, você tem que ver o momento atual, porque se você for começar a dar uma educação básica melhor agora, o reflexo disso não é daqui 2, 3 anos, é a longo Na prazo. verdade, Eu a chuto, eu conta chuto 20 anos, eu chuto 20 anos, porque é um é, problema que não é só do aluno, é do professor também, do sabe? professor É um também. problema sistêmico, é um problema sistêmico. Eu estou falando de hoje, que é o presente, que a gente tem que arrumar o hoje. Hoje você tem, a gente tem uma série de problemas, igual, olha só, eu estava acho que no final de semana passado eu fui numa loja perto da minha casa. Nessa loja tinha uma moça que a sobrinha dela fazia contabilidade, se formou, eu sempre perguntava para ela. E daí eu perguntei para a moça, oh, e a sua sobrinha, tá trabalhando com contabilidade? Ela se formou, começou a trabalhar, foi mandada embora por causa da pandemia, agora está trabalhando numa lotérica. Eu É falei, isso aí. caramba, fiquei pensando, caramba, cara, eu precisando de tanta gente para trabalhar, gente que tem um conhecimento de verdade, não que seja enrolador, e É, uma moça que se formou faz um ano aí, que deveria ter um conhecimento razoável, um conhecimento legal, não arruma trabalho e vai trabalhar numa lotérica. é. Às vezes vai ser muito difícil para essa pessoa se recolocar novamente no mercado de trabalho. Não se É recoloca. muito complicado. Talvez não vai se recolocar, porque ainda mais numa mudança agora, que tem um monte de processo dentro da contabilidade que está ficando automático, eletrônico, você não precisa de uma pessoa para ficar digitando, fazendo conciliação bancária, trabalho braçal. Você precisa de gente que tenha cabeça, que entenda Então, fazer as coisas, que tenha uma mas é especialização de um ponto de isso. vista prático. Então, hoje, assim, entrando já até num ponto de vista É, prático, né, da nossa live, os contadores hoje, eles têm que entender de uma maneira clara que o contador que quiser sobreviver no mercado, após esse período de pandemia e não querer ficar carregando piano, que logo logo ele vai parar de carregar piano, porque essas contabilidades digitais aí entraram para fazer um bem muito bom para o sim, contador, ao contrário do que muita gente pensa. O bem por quê? Porque ele está tirando o trabalho braçal do contador e está deixando um trabalho intelectual. Um exatamente. sistema ele não consegue analisar um contrato, ele não consegue identificar qual que é a melhor operação, o que está acontecendo, o que o cara faz para girar mais rápido o negócio dele. Então, hoje, um contador ele tem que ter uma formação que era uma formação mais completa. Hoje, o Isso, contador tem deficiência de entender contabilidade, mas um contador hoje do século XXI tem que entender de contabilidade, finanças, tem que entender de economia. Dependendo da área que ele atua, ele vai ter que entender de normas específicas da agência reguladora que o segmento dele atua. Ele vai ter que entender de empreendedorismo. Imagina contadores de escritórios contábeis, tem que entender de empreendedorismo para ele se autoajudar e isso. ajudar os clientes dele, porque na hora que um cliente dele tiver numa pindaíba danada, cara, ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer cortar o boletim da contabilidade. Daí o É, contador que tem o escritório contábil já falou, oh, peraí, calma aí, vamos analisar, vou te ajudar, sim, ó, vamos girar melhor o seu estoque, seu preço está errado, você está tendo uma dificuldade na venda, olha, você está pagando muito alto esse valor aqui, ao invés de importar que o dólar está alto, traz aqui, vamos arrumar essa matéria-prima no mercado nacional. Então, exatamente. hoje o papel do contador, ele está muito além do que fazer débito e crédito, Sim, a abertura de empresa e fechamento, é, toda essa parte aí que você entra em 99% dos escritórios contábeis e está falando isso daí. Abertura e encerramento, DP isso. e fiscal. Só faz É, isso daí. Isso, cara, é contador do século XIX, não é nem do século XX. é. É do século XIX, cara. Ela é da época E a do meu galera não avô, que era percebe. guarda-livro. Ah, isso, a minha mãe tem 80 anos. Ela vai fazer 81 anos. A minha mãe é dessa época também, onde o É, contador fazia contabilidade, que tinha o papel. é Como aquele chamava? papel que não, não lembro. Tem o mata-borrão. Tinha um mata-borrão, mas tinha um papel, parecia uma gelatina, que É, se, isso, era era gelatina. mais, a contabilidade nessa época era mais um trabalho de serigrafia do que um trabalho de Isso. contabilidade. Você tinha que ter a letra bonita. Se eu É. fosse contador nessa época, eu tava ferrado, cara. Minha letra é muito Nossa! feia, cara. Não, e meu avô era guarda-livre, meu pai era técnico de contabilidade e meu pai contava. Meu pai tinha uma letra linda, linda, linda.
Tinha que E aí ter. disse que levou na escola, desde cedo eles obrigavam que as pessoas tivessem, principalmente os homens, tinham que ter letras lindas. E ele Sim, tinha letras horrorosas. caligrafia, né? Daí quando chegou a Caligrafia. máquina de escrever, daí falou assim, ó, quem é um cara muito bom, cara, que eu contrato na hora, tem que ter caligrafia e datilografia. Vai Isso que um aí. dia a máquina de escrever quebra, né? O cara tem que escrever na mão, ele tem que ter uma caligrafia boa. Então você falava, cara, o meu currículo, eu tô feito, cara, eu fiz um curso de datilografia e terminei caligrafia o ano passado, eu tô feito na vida, cara, eu arrumo emprego em qualquer lugar. Hoje isso daí é superficial, né? Se você falar pra mim qual foi a última vez que você escreveu meia página de texto, né? Você nem lembra, né? Você Não. escrever aí a mão cai. A gente não tá mais preparado para isso. A mão começa a doer, começa a sentir um monte de dor, né? É. Começa a ter um monte de coisa. O Então, máximo que o faz é um futuro bilhete assim, faz isso, ou a lista é, de né? supermercado. Se bem que a lista de Mas supermercado nem tem que faz, ser né? Só aperta o exemplar. botão, né? Digita lá no bloco de notas do celular, grava um áudio falando o que você tem que comprar. É. Então, o que acontece? A gente tem que pegar em alguns pontos onde que a gente tem que se tornar um especialista. É o futuro da contabilidade. A gente tem que ser especialista. Da mesma forma que a gente tem especialista na parte de direito, na mesma parte que a gente tem especialistas na parte de engenharia, a gente tem que ser especialista na parte contábil, especialista em Sim. alguma coisa. Você falou É. de um tema aí que você não sabe o que que é, teste de impairment, né? É. Teste de impairment é o CPC 01. Os contadores acabam não entendendo de contabilidade. O CPC 01, que fala sobre teste de impairment, ele é obrigatório para empresas de grande porte, de pequeno e médio porte e para microempresa. Há 2 anos atrás, até 2019, eu dei palestra para mais de 7 mil contadores de pequena e média empresa. Aham. Perguntei pro pessoal, quem está fazendo teste de impairment? Ninguém está fazendo, mas isso é Ah, obrigatório. É obrigatório fazer. Então você mas vê que o isso o pessoal não sistema não faz. faz? Não, não faz. Não faz. Então, mas aí Porque também você essa tem que ter questão. conhecimento, alguns conhecimentos financeiros, de fluxo de caixa. Você tem Ah, que ter outros conhecimentos para fazer. Só que a galera não acaba não fazendo isso daí. E acaba sendo uma oportunidade muito grande. mas Então, enquanto você fica fazendo lá abertura, encerramento, DPS fiscal, você pega um teste de impairment para fazer, nossa, cara, o valor que o pessoal cobra nisso daí é muito mais alto do que tudo isso daí, com risco zero. mas é Então tem isso que eu uma. falei para você, que aí a pessoa fez o curso, não fez o curso para aprender, ela fez o curso para ter o certificado. Aí, quando você faz a. E eu acho, sinceramente, que a educação no Brasil está errada por isso, porque o Não, não, cara só não, quer o certificado. mas vamos com calma. Não vamos esperar que o estudante saiba fazer as coisas. É a mesma Não, coisa, na hora que um médico formado, você vai para uma cirurgia com um médico recém-formado? não, Não. Você não. pega para construir uma casa sua um engenheiro recém-formado? Talvez. É mesmo? Jesus, Talvez. hein? Cuidado, hein? Vai cair a casa em você. Por quê? Porque não tem experiência. Quem É, sai da faculdade, quem faz as coisas, não está sabendo, porque não fez na prática. O ponto isso é principal é quem verdade. está no mercado. Quem está no mercado tem que se atualizar com as coisas que estão acontecendo. E quem está no mercado não está correndo atrás de atualização. Continua É, na mesma toada e só sabe reclamar. Reclama aí no é. sindicato e nos outros órgãos. Então, é, eu vou dar um tom mais técnico aqui Aí que a para tabela nossa live horário. ficar legal, tá? Então a gente fala, teste de impairment, por que o pessoal não faz? Porque não sabe, não sabe cálculo de fluxo de caixa, não entende como faz um fluxo de caixa descontado. Então acaba não fazendo, mas acaba não fazendo e não corre atrás para aprender esse item aí, que é um item importante, é um item Uhum. que agrega valor. A partir do momento que você é um especialista, você acaba fazendo com que o mercado venha atrás de você e não você vai atrás do mercado. Isso é verdade. A partir do momento que você não é um especialista, você vai fazer o arroz com feijão, você que é um contador que presta serviço de contabilidade, você vai ficar atrás de cliente
que muitas vezes o cara não quer te pagar um salário mínimo, meio salário mínimo ou alguma coisa em torno disso daí. Ele pega um serviço de uma contabilidade digital aí, que ele vai pagar 40, 50, 70, 80 reais e vai atender ele muito bem. Tem. Vai atender ele muito bem, de um ponto de vista prático e pontual. Vai atender ele muito bem. Um outro Porque ponto interessante, não vê não vê valor, né? benefício, mas não vê benefício. Mas É, se você está com uma contabilidade que só faz o básico e você está pagando meio salário mínimo e é, você vai trocar por uma outra contabilidade que você paga só menos de meio salário mínimo lá, sabe? Paga é, 100 reais, acaba sendo a mesma coisa. Então você sempre vai procurar em pagar menos, sabe? É um processo normal que tem no mercado, sabe? É um processo normal. A gente vê isso aí que aconteceu com o quê? Caso recente. Com o Uber. isso. Você vai pegar um táxi hoje, igual da minha casa até o aeroporto de Cumbica, de Guarulhos lá. Dava por volta de É, 200 reais, mais ou menos, um pouquinho mais. Porque o cara é. cobrava a ida e a volta. E a avó ainda O tinha Uber, isso. o Uber, sai por volta de 60 reais. Um dia eu fui, É. tá, faz tempo que eu não vou, que eu estou evitando viajar nessa época de pandemia, né? Mas Aham, eu lembro que eu peguei trânsito, ainda paguei 64 reais. De é. 64 para 200, É é uma diferença muito. gigantesca. É, Igual, eu tô com umas saudades do Rio muito grande. Desde é, fevereiro eu não vou pro Rio de Janeiro. Acho que eu só vou no ano que vem aí, sabe, pro Rio de Janeiro, por causa que que aqui, eu tenho aqui- medo de pegar avião nessa pandemia, assim, sabe? Não, até tá todo mundo porque, tentando junto. então, até porque primeiro tem poucos voos, né? A minha irmã teve que ir a São Paulo semana retrasada. Aí só tem daqui para aí só tem um voo de manhã e um de tarde. É mesmo? E Eu só. pensei que tinha mais até. Não, não. Não. E não tem esse negócio de distanciamento, não. Não, é todo mundo juntinho aí. Todo Já mundo pensou, você senta alguém do seu lado e a pessoa espirra? Nossa, cara, eu acho que eu pulo do avião, cara. Eu pulo do é, avião ali. Aí ela Me foi tranco toda, no botou banheiro, sei as lá o que eu faço, máscaras, cara. fez não sei o quê, ela foi, fez tudo de luva, não sei o que lá, mas A Bárbara tá falando aqui, eu sempre falo pra ela, eu adoro o Biscoito Globo. Cara, eu adoro o Biscoito Globo. é, Aqui em São Paulo não tem, só tem aí, é uma tem iguaria. sim, Sim. tem lá Aqui em São Paulo tem? se não me engano, tem lá na Santa Luzia. Ah, mas daí tem que ir até lá pra comprar, pô. Daí é melhor comprar um direto da Gema aí, pô, é mais gostoso. Então, tem todo esse Não, critério que a gente tem que começar a ser mais técnico. tem, com A certeza. faculdade tem que começar a entender isso daí. Alguns escritórios contábeis, eles já estão entrando em contato comigo para eu ajudar eles a fazer esse processo de mudança. Porque isso é uma mudança dentro de um processo que a gente tem, tá? Então, eu dei É, um exemplo aqui de teste de impairment. Um é. outro exemplo que tem é de instrumento financeiro. Não, A gente teve uma isso. mudança de instrumento financeiro em 2019, Aham, 2018. Tem um trabalho tão grande dentro de instrumento financeiro, porque você mexe com políticas contábeis, com a classificação dos instrumentos financeiros, a gente uhum, mexe com o cálculo da PDD, da PSLD, que as empresas elas têm que pegar e contratar alguém para fazer isso. Elas não conseguem fazer isso internamente, que é um trabalho gigantesco, é muito grande. aham. Então, o que acontece? Você pega aí as principais empresas que fazem auditoria, elas não têm agenda para mexer nisso. Eu, na minha consultoria, eu já não tenho agenda para mexer nisso daí, sabe? É complicado. Daí você vai contratar alguém, você não acha ninguém. Aqui em São Paulo, no começo do ano, é, teve uma empresa, uma montadora, que pediu para eu indicar um analista com conhecimentos, nem especialista, um analista com conhecimentos em instrumentos financeiros e o salário era de R$ 7.500. É um salário de coordenador. Por que eles acabam É, fazendo isso? Tem que chamar a pessoa de alguma forma, porque você não acha, é. não acha. Passei nos meus grupos aqui em São Paulo que eu tenho contato, ninguém se manifestou e a vaga, não sei se já completaram a vaga até hoje. Não sei o que aconteceu, sabe? Mas
é complicado de um ponto de vista É. prático. O Então, contador eu que acho quiser que sobreviver no mercado, é. ele vai ter que abaixar a cabeça e estudar. Um Ah, cara hoje que está desempregado, uma pessoa que está desempregada, ela vai voltar para o mercado a partir do momento que ela volte a estudar. E eu isso. recomendo, não se especialize Mas em nada na estudar, parte, não estudar. se não se especialize em nada na parte tributária. Como que a gente está com uma mudança muito grande que a gente não sabe o que vai acontecer e qual é a profundidade que vai acontecer, É, pode ser que você que queira ser um especialista na parte tributária dê um tiro no pé muito grande de um ponto de vista que imagina que você fala assim, eu acredito que eu queira me especializar em ICMS e no ano que isso. vem acaba o ICMS. O que É, você vai fazer com a sua especialização? Nada, você voltou nada. no ponto zero. Por isso que eu Não, falo, muitas vezes é melhor e mais fácil pegar um tema contábil desses que eu estou passando aqui, eu vou falar de outros, é. e se especializar nesse tema, do que pegar e ir numa área que talvez seja um pouco arriscada de um ponto de vista prático, sabe? É. O que você Não, acha, Sandra? eu acho. Aí vou ter. Não sei se você viu essa semana uma matéria que saiu sobre uma empresa chamada, se não me engano, é Mateus. Ela é um atacado do Nordeste. Sim, sim, abriu o E capital. abriu capital. E aí me fiquei muito impressionada com o relato dos auditores para a CVM. E um dos relatos, do pouco que li, ele questionava a forma da contabilidade, né, como é que a contabilidade estava estruturada, os lançamentos contábeis e a parte financeira. Não que a parte financeira no sentido de que ele não tinha dinheiro. Ele tem muito dinheiro. Agora, como isso estava organizado? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, como assim um grupo gigante que está fazendo abrindo capital, falar que o grupo de financeiro e contador deles, principalmente a contabilidade, estava fazendo errado, tinha depreciação errada. Então, quando Então teve uma ressalva, é isso que você está falando? tem, pelo menos é o que estava na matéria da Valor, era isso. É. E a Ah, falta. tá. E o que eles perceberam? Que eu estou fazendo um curso de auditoria de conformidade, né? Aham. E aí uma coisa que a gente tem falado muito nos cursos, no curso, é essa questão do controle interno, que é isso que você está falando do financeiro. Fazer um fluxo de caixa, entender como é que as coisas estão funcionando. E eu fico impressionada de ver como assim, gente? Eu fiz faculdade há muito tempo atrás, sabe? Eu nunca trabalhei efetivamente num escritório contábil, porque meu pai tinha um escritório de contabilidade e eu trabalhava com ele. E a gente trabalha num segmento diferenciado, que eu trabalho com o mercado cultural. Mas, poxa, a gente sempre estudou, vai, faz curso aqui. E eu falei, gente, como assim? E aí, quando você está falando que é importante, como é que a gente pode contribuir para essas pessoas? Como é que o sindicato pode ajudar nisso? De um ponto de vista prático, eu acho que o sindicato já vem ajudando quando que ele abre as portas para profissionais que têm conhecimento técnico para fazer um curso com alguns valores bem abaixo do mercado, assim, sabe? Eu acho que nesse ponto aí, só que assim, o grande ponto é assim, né? Não adianta o sindicato ter a maior das boas vontades de fazer as coisas se os associados ou as pessoas que não são associadas e vão no sindicato não tá nem ligando para isso. Mas eu É, percebo que as pessoas começam a ligar quando que isso começa a afetar no bolso, tá? Então, é, assim, esse ano eu tô vendo muito contador desempregado, mas muito mesmo. O ano passado eu também vi. Esse ano eu tô vendo muito contador desempregado. E tem muito contador que talvez, tomare que isso aconteça, né? Depois que passar a pandemia, vai voltar a entrar no mercado. Hoje no Brasil, nós somos uma quantidade de contadores gigantesca, tem. muito maior do que o que a gente precisa. E toda essa parte tecnológica, técnica aí, ela acaba
tirando o trabalho, né, do pessoal que era mais braçal, do pessoal É, que fazia conciliação e tudo mais, sabe? Então, um ponto específico que o sindicato talvez tenha que fazer é promover que o contador tem que ser especialista em alguma área, alguma coisa nesse é, sentido, com algumas ações de divulgação, alguma coisa que o ano passado eu até fiz alguns cursos técnicos aí com vocês, né? é, Vocês têm, vocês têm alguns cursos meus na minha plataforma online que acaba ajudando também, que tem um valor super bacana, né, para quem tiver interessado. Só que a gente vê que muitas vezes o contador acha que pelo fato dele já ter um ser diploma. formado, ter um diploma e ter no currículo alguma experiência ali e tudo mais, sabe? Ele acha que ele não precisa estudar nunca mais. É, Mas é aquele ponto que a gente falou, né? Você contrataria um recém-formado para fazer a sua casa, para fazer uma cirurgia, para fazer alguma coisa? Provavelmente não, porque falta experiência, tá? é, Mas você contrataria ele para fazer algumas outras coisas. Daí vem uma outra sim. pergunta. Você contrataria um médico experiente que ele não é atualizado para fazer uma cirurgia aí de te dar um exemplo, tá? Imagina que você queira deixar de usar óculos e vai fazer a sua cirurgia de miopia. Daí você vai no médico lá que tem 30 anos de experiência. Daí você pede assim, ó, deixa eu ver seu currículo aí. Daí você vê que o último curso de aperfeiçoação técnica dele foi há 10 anos atrás. O que você vai falar para ele? Sinto muito. Seja educada, por favor, não vale palavrão. Você Sinto fala, caramba, muito. cara, não dá, não dá. É a mesma coisa quando um contador de um escritório contábil vai se apresentar para um cliente potencial na hora que um que o profissional está tentando vender o peixe dele para entrar numa empresa para uma vaga, né? É, É, eu já peguei currículo na minha empresa que o contador, o último curso que ele tinha feito e mandou um currículo para a gente foi há 8 anos atrás. Foi no ano que o cara caraca. terminou a faculdade. Daí eu falei pro cara que a gente estava numa sessão lá um dia, né? Eu falei assim, cara, o seu currículo tá me falando que você terminou a faculdade há 8 anos atrás, você nunca mais fez nada na sua vida, não se aperfeiçoou em nada e agora você está querendo entrar no mercado de trabalho, sabe? É isso? Voltar para o mercado de trabalho que você foi mandado embora? Ele falou, é isso. Eu falei, cara, você está muito desatualizado, muito É. desatualizado. Daí eu dei E, para ele, ele estava no meu aham, escritório, eu dei para ele uma meia dúzia de livro, eu falei, cara, vai estudar, tá aqui meu contato, bate um papo comigo quando você tiver alguma dúvida, senão você não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Daí ele ficou grato, daí ele me ligou algumas vezes e tudo mais, e depois eu perdi o contato. Vamos lá, aham, ó, uma outra área interessante é reconhecimento de receita. Reconhecimento de receita mudou recentemente, em 2018. aham, Quando muda uma área dentro da contabilidade, você não muda só uma coisinha, você muda uma série de coisas. sim, Você muda a política contábil, você muda esse ponto que você falou sobre controle, você muda como a é, empresa faz controle, você muda a parte sistêmica. Então, muitas vezes, quando muda alguma coisa, por mais simples que seja na área contábil, é um trabalho gigantesco que tem, e as empresas, elas procuram esses profissionais que têm esse conhecimento técnico sim, para prestar o serviço, para entrar no corpo lá de funcionário da empresa, de colaboradores. A mesma coisa acontece com o leasing. Leasing mudou o ano passado. é, Leasing trouxe um impacto gigantesco para a maioria das empresas no Brasil, porque todo é, mundo colocava leasing como operacional e agora você tem que ativar tudo, você tem que contabilizar é, tudo como leasing financeiro. Então é a mesma história, muda na política contábil, muda uma série de coisas. é. Uma coisa que vai mudar pra caramba desse ano e o ano que vem é benefício ao empregado. Benefícios a empregados, que é o CPC 33 e a S19. Mas por quê? Muita gente está trabalhando de casa, mudou seus benefícios a empregados. Ah, é. Tinha pensado nisso. Alguém não está pagando internet para a pessoa, às vezes ela ganhou equipamento lá É, para fazer live, para fazer reunião, computador. aham, Às vezes é, ela está ganhando um bônus diferenciado por trabalhar em casa. Às vezes tem algumas empresas que estão pagando mais para o cara ficar em casa porque ela está tendo economia de espaço. é. Levando em conta que grande parte da folha de pagamento no Brasil já é feita de uma forma errada, não é feito de uma forma certa. Como Muitas assim? provisões são esquecidas. Ah, tá.
nesse sentido. Muitas provisões são esquecidas no Brasil, sabe? Pena que Aham. aqui é só uma horinha, eu não sei quanto tempo a gente gastou, porque eu não consigo ver que horas aqui. Não, Quanto a tempo gente a ainda gente tem tem ainda aí, 20 Sandro? minutos, mas a gente vai marcar outra. Caramba, meu! Eu pensei que a gente só tivesse gastado 20 minutos. Você vem me falar que a gente só tem 20 minutos. Caramba, o tempo está passando mais rápido. É, Então, tem bastante coisa que a gente consegue fazer para ajudar. A gente consegue fazer revisão de políticas contábeis. Tudo não muda sempre. Então, uma sim. empresa que adotou o IFRS lá atrás, em 2010, não fez nenhuma revisão, você consegue fazer uma revisão de políticas contábeis de uma forma bem sucinta, bem bacana, para Aham. ajudar numa implementação da pessoa, da empresa. E daí tem várias outras áreas que você pode se especializar dentro da parte de ativo biológico, na área de construção, na área de Como assim ativo seguros, na área biológico? bancária. O que que é ativo biológico? Uma, uma vaca, uma árvore, um peixe é um ativo biológico. Tá. Então Ah, você tem que saber fazer a contabilização de uma forma correta de um ativo biológico. Então tem essas áreas de atualizações. Na parte de mineração, aí no Rio tem uma demanda muito grande na parte de é. mineração, não só da Petrobras, quando que o pessoal vende aqueles campos de petróleo, tem tudo uma contabilização separada, segregada. Então existe uma especializações infinitas dentro da área contábil. A área É. contábil é igual hoje, assim, tipo, uma área de direito, sabe? A, o, o, o profissional não sabe de tudo. O que, que acontece? Ele vai se especializar na área que atende. Daí muita gente pensa assim, É. ah, se eu me especializar, eu acabo não me tornando uma pessoa que faz de tudo? Lógico que não. Ah, Você vai ser especialista num segmento e naquele segmento você vai cobrar caro. Então, é, seu rendimento é muito melhor do que quando você quer fazer tudo. é. Porque quando você quer Então, fazer tudo, você nunca vai ser atualizado, porque você não é, consegue se atualizar de tudo. A menos que você pegue tipo umas 5 ou 6 horas por dia e fique estudando. Mas quando você é especializado, você reduz o seu campo de atuação e reduz o seu campo de estudo. é, Então você é um profissional melhor qualificado, o mercado te reconhece e acaba trazendo um retorno melhor para você de um ponto de vista prático, quando você está concorrendo a uma vaga, está é. num escritório querendo fazer alguma coisa para um segmento específico, sabe? Então você acaba tendo essa estratégia tanto para você pessoal como profissional do que você quer fazer, do que você quer ser de um ponto de vista prático. É. Então, mas por isso que eu acho que a educação da contabilidade, da forma que está hoje, não só da contabilidade, mas de maneira geral, é um pouco diferente, né? Porque quando eu lembro que na minha época de faculdade, os professores falavam para a gente, vocês têm que nichar. Se vocês gostam mais de tributária, vão aqui, vai ali. É, então, todos nós, e até hoje a gente mantém o grupo de faculdade, a gente tem encontros e tudo mais, e cada um nichou de uma forma. E isso é muito interessante que isso volta agora, porque aquele generalista, nos anos 90 que o cara tinha que entender de tudo, na verdade, a gente percebe hoje que não dá para você entender de tudo. Você pode ter noções básicas de cada coisa, que, como dizia minha avó, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa para a gente conversar com o outro, né? Porque senão a gente não tem o que conversar com o outro. Mas daí a você ser especialista é muito difícil. Mas hoje, o que você diria, você que tem uma plataforma grande de cursos e dá bastante aula, o que você recomendaria, por exemplo, para um estudante de contabilidade? Qual seria o nicho que ele deveria buscar? Ele talvez teria que se especializar, na minha opinião, que está dando muito trabalho agora, não só para o estudante, como um profissional do mercado que tem uma sensibilidade melhor. Muitas vezes o estudante, é igual o que você falou, não tem essa mentalidade ainda do que vai ser bom para ele, sabe? Mas É, um profissional que já está no mercado, ele tem uma sensibilidade muito melhor do que vai trazer mais retorno para ele. Ele sendo um sim, empresário da área contábil ou ele sendo um profissional onde está galgando um crescimento,
tá como analista, coordenador, quer subir para ser contador, um superintendente. A parte de instrumento financeiro é bem interessante, porque instrumento financeiro tem em toda empresa. Então, É, qualquer empresa tem instrumento financeiro. Então, essa aí é uma coisa muito interessante, está tendo essa demanda muito grande do mercado. Tem empresas que eu presto serviço que eles chegam para mim e falam assim: ó, Nabil, você tem algum funcionário aí, especialista de instrumento financeiro, que você consegue dar ele para gente aí e tudo mais, sabe? Que ele não está querendo mais, ele quer vir para trabalhar numa empresa. Eu falei: cara, eu não tenho, cara, porque o pessoal que eu tenho que trabalhar na minha consultoria, o pessoal não está nem mais querendo ficar aqui no Brasil, por causa de várias situações políticas e econômicas. O pessoal é. está se pegando um conhecimento melhor para pegar e ir para uma Europa, para os Estados Unidos, que você ganha muito melhor, e tem uma falta de profissional da área contábil de verdade. Contador de verdade, não é contador enrolador, tá? É. Muita gente que, igual a gente estava falando, né? Abertura e encerramento de DP fiscal acha que é contador. E a contabilidade vai muito além disso, porque sisteminha já faz isso daí, né? É. Sisteminha aí você puxa uns programinhas que tem aí de algumas empresas que vendem, você já consegue fazer um balancinho. Mas Não, fazer política contábil, fazer teste de impairment, analisar qual que é a melhor estratégia para instrumento financeiro, fazer o cálculo da PDD, entender de fato como você vai contabilizar aquele produto, aquele serviço para implementar o sistema, é outra parada, é outra coisa. Isso que o mercado quer. Então, o que acontece? O mercado hoje não quer o contador arroz com feijão. O contador arroz com feijão está com os dias contados. é Aquele isso cara mesmo. que era darfeiro, né? Há muitas vezes, É, muito tempo atrás eu já falo, né? Que o darfeiro ia chegar uma época que ele ia ser mandado embora da empresa, não ia ser mais solicitado. é. Teve uma vez que eu dei uma palestra num órgão contábil aqui em São Paulo, daí uma moça levantou a mão e falou assim: olha, no meu escritório contábil foram mandados 7 pessoas embora, é um escritório contábil grande que eu conhecia, foram mandados 7 pessoas embora, todas essas 7 só fazia DARF. O cara Pô, lá contratou uma empresa com sisteminha que as DARF são todas feitas automáticas. Eu falei: é. acabou. E ainda O que se esse cara vai colocar vacilar, no ainda dispara currículo? direto para o cliente. Sim, que é a coisa mais simples que tem, né? É. O que o cara que faz DARF vai colocar no currículo? Que ele é especialista em DARF, cara? Não existe, Mas, né, cara? Eu sou mas olha especialista só, em DARF, faço é, qualquer DARF em menos de 3 minutos. Não existe, né? Você não vai contratar alguém que tem essa habilidade. ai meu Deus, Fazer DARF é importante? É importante, já foi importante, é já legal, foi. mas assim, sabe? Nossa Você já Senhora. foi, né? Exatamente, já foi. Você Você tem que ter lembra, outras. aí eu morei em São Paulo, aí lá no centro, lá perto da Praça da Sé, tinha uma galerinha que tinha uma máquina de escrever. Nossa Senhora da Aparecida, a única coisa que os caras faziam, que tinham os órgãos públicos, tem a Receita ali, né? Tem os órgãos públicos, eles ficavam, só batia DARF. Aí você ia lá e pedia Ah, eles é? para fazer o DARF. Ai, É, gente, o, isso o é legal, muito né? engraçado. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre a transferência, né, de escritórios contábeis para consultorias contábeis. É. Então, o que eu falo, eu acho que eu já fiz uma vez só essa palestra no Rio, eu acho que Ai, foi não foi no sindicato, foi no CRC. Aqui em ah, São Paulo, direto o pessoal pede para mim de vários órgãos do sindicato aqui, que eu gosto ah. bastante, do SESCOM, do CRC, onde que eu falo o que o pessoal tem que fazer essa mudança aí. E é De uma mudança mindset. que é uma mudança que exatamente não é você falar assim: ah, É, eu quero vestir uma blusa azul. Ah, é, amanhã eu vou vestir uma blusa amarela. Não é isso aí. Você tem que mudar a sua forma de pensar, sabe? exatamente. De um ponto de vista prático, a gente acaba tendo que mudar toda a nossa forma de agir. Quando você se autoproclama que você vai ser um profissional, que vai ser um especialista, você tem que Ah, entender que a norma é uma norma viva, que ela muda, que ela interfere em outras normas. Então, até falo, né, quando que eu vou dar algum curso sobre um exemplo, instrumento financeiro, eu falo para o pessoal: se você veio aqui pensando que você só vai ver
um curso sobre instrumento financeiro, você está muito enganado. A gente vai ver várias outras normas que estão atreladas com o instrumento financeiro, que é muito importante, porque a contabilidade é toda amarrada uma coisa com a outra, Sim, sabe? com certeza. Então, para você se tornar um especialista, primeiro o que que você faz? Você entende ela como um todo, É não isso. de forma básica, mas você É, entende de forma aprofundada como um todo, e você pega um tema desses que eu mencionei e aprofunda nesse tema específico. Que é, você vai ver que ela é como se fosse uma teia. Ela é, fala política contábil, fala com instrumento financeiro são seus recebíveis, que fala com receita, você pode ter recebível de leasing também, então você tem recebível de venda de produto que tem garantia. Cada item que eu estou falando é uma norma específica aí, sabe? Então é uma coisa muito rica, muito muito gratificante na hora que você começa a ver a contabilidade, não é, meramente como débito e crédito, e sim como fluxo de caixa descontado, uma coisa viva, que dependente de uma ação que você toma hoje na sua empresa, é, ela vai se repercutir para os próximos meses ou para os próximos anos. Então, uma tomada de decisão que você tenha, você tem que fazer ela embasado pensando em matemática e não em débito e crédito. é, Então, assim, entender o fluxo de caixa da empresa, como que ela vive, o que que ela tem, é fundamental. Entender o negócio. Então, por isso, quando eu falo que é importante o contador ser especialista, porque hoje você tem uma contabilidade que a gente consegue fazer gestão do negócio através da isso. contabilidade. Então, é muito difícil você pegar um cara que é contador de uma seguradora, tirar ele e colocar para fazer contabilidade de uma franquia de rede de posto de gasolina. Não funciona. Por quê? Porque existem peculiaridades do É, negócio que que o não- contador não vai saber fazer, ou se fizer, vai fazer de uma forma porca e errada. Na hora que tiver que fazer uma reunião com a alta administração para mostrar resultado e tudo mais, ele não vai conseguir pegar e fazer uma transição da DRE, do balanço patrimonial, para elementos de fluxo de caixa, porque grande parte da alta administração ela não é formada em contabilidade, não entende muito contabilidade. Eles são formados em administração, economia e engenharia, que é, tem uma visão muito mais fácil de fluxo de caixa para entender se o negócio está indo bem ou se está indo mal, é, sabe? Então, assim, tem toda essa mudança que o contador tem que ter de um ponto de vista prático, mudar o feeling que ele tem, sabe? é, Então, é uma mudança bacana que tem. A gente vai ter muita, mas muita oportunidade pós-pandemia para quem tiver atualizado, para quem tiver antenado com as coisas que estão acontecendo. isso é Muitas verdade. empresas estão fechando, É mas na hora isso. que a gente já tiver a vacina, você vai ver que a gente vai ter um boom muito grande de empresa, porque tem É, muita prestação de serviço, tem muito negócio que está que tá meio que enraizado aí. Na hora que tiver um sinalzinho de luz solar aí que pode sair, ela não vai crescer de forma lenta, ela vai é. explodir muito rápido. E a gente profissional da contabilidade pode ter uma participação muito grande, Eu também boa e acho. efetiva nisso, ou a gente pode pegar, abrir mão disso daí, ficar E de vai uma para a forma praia. medíocre, alheio, sabe, a tudo isso daí, e ficar vendo outros Falando mal profissionais dos de outras outros. áreas vindo fazer um trabalho que teoricamente a gente tem uma competência para fazer, basta a gente estudar, e a gente vai ficar só com a parte mais pesada, com a parte mais burocrática, tá? Sendo mais um elemento cartoral dentro de um É, processo para guiar o país para crescimento, do que como uma classe que está ajudando o país crescer, sabe? Isso é uma coisa muito, é, muito, muito importante para a nossa classe entender. Só que daí tem que entender e tem que ter força de vontade para pegar e aprender a fazer as coisas, abaixar a cabeça e estudar, uma coisa que às vezes é ruim, doloroso fazer, né, quando não tem um hábito, é, mas depois que cria o hábito é interessante. É por isso que começou aqui no Brasil o programa de educação continuada. Não foi sim, uma isso que eu ia decisão falar. do Brasil, foi uma decisão internacional que teve, que pelo PIB do Brasil, pela importância do Brasil, outros países que tinham
subsidiárias aqui, pediu para ter esse programa de educação continuada, né? Só que ele está indo muito lento aqui no Brasil. Para mim, ele já deveria Nossa, ter ido um pouco mais rápido. com certeza. Mas uma coisa, quando a gente está falando desse nicho de mercado, quando você fala de financeiro, a gente está falando de quê? A gente está falando de fluxo de caixa, Não, de não, 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 não. Separa, peraí. Quando que eu que você falo está chamando, especialização em quais são instrumento as financeiro, tem peças que uma você norma está chamando? específica que chama IFRS 9, que Tá. todas as empresas têm que ter, é instrumento financeiro. Quando que eu Tá. falo em fluxo de caixa, os contadores precisam aprender mais finanças. Mas finanças. Finanças. Tá. Finanças que estão ligadas com a contabilidade. Entender o que é uma taxa livre de risco, entender o que é uma taxa efetiva, entender e fazer fluxo de caixa, ter um pouco de sensibilidade para colocar variáveis ali. O próprio teste de impairment é um fluxo de caixa descontado. Então, o que eu vejo, falta um pouco de conhecimento em finanças para a gente se desenvolver mais aqui na contabilidade no Brasil, no meu ponto de vista. Não, e ainda tem uma questão que eu acho que essa questão da gestão do financeiro também é importante, não somente para você dar uma outra visão para a contabilidade, mas também você que é empresário. Porque você tem um escritório contábil, você tem que, no mínimo, saber fazer a gestão daquele escritório. Sim, E, exatamente. e o Você que a falou gente tudo. percebe, pelo menos a percepção que tenho, é que isso também não era feito. Não? Ou eu estou Sim, errado? você falou tudo. Você falou tudo. Uma coisa que eu escuto algumas vezes, né, que tem a ver com o que você está falando, Sandra, é umas coisas assim, né? É, o pessoa de escritório contábil, né? O empresário não sabe contabilidade. É lógico que não sabe. Contratou você? É a mesma coisa que você contrata o engenheiro lá para fazer a sua casa na praia, lá em Búzios, lá. Ah, Daí o engenheiro vira e fala assim: pô, nem dá para falar com a Sandra, ela não sabe nada de fundação, amarração que eu tô fazendo, por que que eu decidi vou lá furar mais para ficar mais firme a casa, ela não entende de nada da amarração dos ferros da laje lá, ela não entende nada, não dá para mas falar não com tenho ela. que entender. Não tem que entender, você contratou o cara para quê? Para fazer É, isso, porque você não sabe. Se você soubesse, é a mesma coisa que acontece do ponto de vista do empresário falando com o contador. O empresário vão ter várias níveis de níveis, né, de empresário. O que a gente acaba tendo, né? A gente acaba tendo um empresário que ele vai conhecer um pouco mais de finanças, empresário que vai conhecer um pouco menos de finanças. Então, o contador ele tem que ter um feeling para saber, ó, com esse empresário aí, eu posso pisar mais no acelerador e falar de termos técnicos, falar que eu fiz um teste de sensibilidade, falar que o dólar vai afetar ele e tudo mais, do giro, do estoque. E com esse empresário tem que ser um pouco mais brando, porque ele não tem uma formação muito boa. Tem vários empresários no Brasil que não teve uma educação muito boa, mas tem um patrimônio milionário gigantesco. Então, é, muitas vezes você vai mais na boa, você fala assim, ó, faz isso que eu tô te falando aqui, ó, que vai sobrar mais dinheiro no seu bolso, só essas contas que eu tô te fazendo aqui, sabe? Daí com é, outro você fala assim, ó, de acordo com o fluxo de caixa, eu coloquei uma previsão de crescimento do que você está tendo. Se você fizer isso aqui, ó, você vai resultar nesse lucro aqui. O que você acha, sabe? É diferente de você falar assim, ó, a gente vai ter que mudar lá o débito e crédito do PIS, do COFINS lá e tudo, sabe? PIS, COFINS, é, parte tributária, cara, é, tem que parar com esse querer discutir parte tributária muitas vezes que o empresário é. muitas vezes não sabe, não quer saber, Não quer não quer saber. saber, não Ele quer precisa saber saber. que ele conhece o negócio dele. Ele Sim, conhece bem o exatamente. negócio dele, ele conhece como fazer, como atender o cliente dele. E principalmente, que eu acho que uma coisa que falta muito nos escritórios de contabilidade é propósito. Qual é o seu Sim, propósito? Qual é a sua meta? sim, Aonde exatamente. você está e aonde você quer chegar. Eu acho que também isso vai Exatamente. muito para o profissional que está fora do mercado. Para ele Perfeitamente. não fazer uma faculdade e ir trabalhar numa lotérica. Nada contra trabalhar numa lotérica, mas, gente.
Você fez Mas é um desperdício, né? Você passou tanto tempo desperdício, estudando passou lá e 4 anos você pode ralando. trabalhar em algumas. Exatamente isso que eu falo, não é? É um trabalho como qualquer um outro, mas assim, eu vejo que, de um ponto de vista prático, a gente tem que pensar sempre em evoluir. É Sim, igual assim, né? A gente começou essa palestra aí há 50 minutos atrás, e a ideia, quando que a gente termina essa live, é que a gente esteja melhor do que há 50 minutos atrás, há uma hora atrás, de um ponto de vista prático, que a gente sim, sempre tem que se preocupar em evoluir no que a gente faz. Às vezes sim. é igual que você falou, o sindicato está fazendo algumas lives para acender uma luzinha, colocar Isso. um salzinho na cabeça do pessoal, É, para falar assim, caramba, cara, tem essa parada aí isso. do fluxo de caixa descontado que está atrelado com teste de impairment, então se eu souber vai ser legal. Pô, que legal! Ele acabou falando de ativo biológico, mas eu nem entrei, ele nem entrou muito nesse ponto de ativo biológico, mas eu tenho uma familiaridade muito grande com peixe, com eucalipto, eu gosto disso daqui. Tem uma demanda gigantesca no Brasil, a gente é o celeiro do mundo, né? Então É. tem uma demanda muito grande de profissionais que trabalham com ativo biológico. Não, a Então, gente ainda nesse tem, ponto ó, assim é quando interessante, a gente está nesse ponto falando é de interessante para a gente pegar, né, isso, e ver qual que é uma coisa que a gente acha legal, que a gente se interessa, para colocar nesse plano aí que você falou, qual que é o meu propósito, até onde eu é, quero chegar. Eu quero ser um profissional que vai ficar fazendo débito e crédito, que vai ficar arquivando coisa lá o resto da vida porque é fácil, porque é legal, porque eu não tenho responsabilidade, ou eu quero ser uma pessoa que vai pegar um pouco mais de responsabilidade para ter um retorno financeiro melhor. é, Dinheiro não é tudo na vida, mas é muito importante, porque sim. paga a viagem, paga. Tudo bem que não está Paga a podendo viajar educação agora, né? mesmo, né? Paga uma educação, paga uma requalificação, paga um monte de Exatamente. coisa, porque a partir do momento que você tem um crescimento profissional, seu valor você aumenta, e daí você acaba tendo todo esse retorno do investimento que você fez. O É, investimento que você vai fazer o quê? É tempo para pegar, baixar a cabeça e estudar e dinheiro para comprar algum material técnico, algum curso para ler, que é fundamental. Na nossa área não dá mais para ficar é. parado. Não Não, dá e a para ficar gente tem, parado. olha, a gente ainda nem. Você tem o ativo biológico, você tem o ativo ambiental, você tem o ativo esportivo, você tem o ativo cultural, você tem os ativos intangíveis, né? Que são. Você tem o terceiro setor. Você tem a contabilidade, ela tem muito espaço hoje. Não precisa ser contador da mercearia da esquina ou do supermercado, entendeu? Gente, falta 2 minutos. Nabil, adorei, foi muito pouco. Vamos Foi chamar muito pouco depois, mesmo. Eu muito não estou pouco acostumado a falar mesmo. 1 hora, não, viu? Eu nem tomei água Vamos direito, meu copo tá cheio ainda aqui, pô. também. Depois, você está fazendo vários cursos, né, lá na plataforma, então Isso, depois passa. tem uns. Tem eu passo. Tem uns cursos que o pessoal tá tendo um desconto do sindicato, só que tem um curso aí que tá com desconto lá na minha plataforma lá, tá? Daí eu não Tá, sei qual fala que é qual é a sua a melhor plataforma. forma do. institutoexp.com.br. Isso aí. E daí, quem compra lá, pode me mandar um e-mail lá, eu vou descobrir que é do Rio de Janeiro, que a gente Fala tem que uma assistiu a parceria com live. isso, a gente tem uma parceria com o Sindicato do Rio de Janeiro, que a gente ajuda aí. A gente tenta ajudar todos os órgãos contábeis, sindicatos aqui do Brasil que tem esse propósito de fazer a contabilidade melhor, mais legal, mais bonita, mais gostosa. Quem tiver interessado, entra lá. Quem não tiver sabendo o que fazer, Procura a vai gente. lá, dá uma olhada.